I go to heal my heart and drown my woe. Rain may fall and wind may blow, but there shall be many miles to go. A taverna tá sempre aberta. Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo pra todo mundo. Está começando mais um episódio do Última Poção, o seu papo de taverna semanal sobre videogames. Eu sou o Paquito, Berserker Capixaba, e junto comigo aqui na mesa se junta a minha amiga arqueira Cake Schmidt. Olá, ouvintes. Bom, eu só tenho uma frase a dizer sobre esse cast. Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. É isso. Gente, eu engasguei comigo mesma. E com toda essa meta confusa, se junta à mesa aqui o paladino da edição Lucas. Prometo não matar nenhum compêndio na minha próxima run de Baldur's Gate. E bom, essa promessa eu não posso cumprir, mas o que eu posso é apresentar o próximo colega aqui pra mesa, o monge Paulo Nagahara. Em 2026 eu prometo ser mais sério. Até ele falando sério é engraçado, então ele já falhou com 5 segundos de promessa, mas tudo bem. E bom, galera, depois dessa apresentação caótica, como sempre, a gente se junta aqui no primeiro programa de 2026 para falar das nossas promessas de ano novo e ter um papo um pouco mais leve, mais livre, mais solto sobre o que a gente fez nesse feriadão mais prolongado aí de pós-natal e ano novo. Então, se você quer escutar um papo mais descontraído aí, um pouco sem pauta, cola na mesa aí e vambora. Bom, galera, começo de ano, começo de 2026, todos nós nos abarrotamos de comer nas festas de fim de ano, de beber também. Alguns beberam tanto que estão de coma alcoólico e não estão podendo gravar aqui hoje. Um beijo, Eric. A promessa do Eric era não fazer mais caipirinha. O nosso alquimista não vai poder participar do episódio hoje, né? Mas nós nos reunimos aqui hoje para fazer as nossas promessas de início de ano, promessas aí que a gente pretende realizar em 2026. E nós não só vamos fazer essas promessas, nós pretendemos fazer um programa lá na frente e averiguar, conferir o que a gente de fato conseguiu cumprir dessas promessas eventualmente, né? E bom, eu vou começar aqui trazendo as minhas para 2026. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a minha primeira e a gente vai rodando. Eu falo um e depois vai vocês e assim vai. Eu quero começar pela mais simples de cumprir, no meu caso, que é jogar pelo menos um Souls-like em 2026. Duvido. Porque, como todo mundo sabe, eu nunca joguei um Souls-like. Então eu pretendo em 2026 adentrar nesse mundo. Queria Tens até perguntar pra algum? vocês. Quando fechar o ano, você vai ter jogado 3. Ô, louco! Bom, isso aí eu não vou prometer. Eu acho que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar. Não, assim, a questão é porque você vai gostar da experiência de jogar um e você vai querer jogar os demais, porque assim, é uma frase que o Stevox sempre fala e eu concordo. O seu primeiro Souls-like é sempre o mais difícil, o restante depois é passeio no parque. Ó, e eu digo mais, tá? Eu sei quando que isso vai tocar fundo no Paquito. É quando ele derrotar o primeiro chefe dele. Mas assim, não é aquele chefe que ele matou de primeira. Não, é o chefe que matou ele 2, 3, 4 vezes, e aí ele vai vai derrotar o chefe. Depois disso, ele vai se apaixonar pelo gênero. Ah, eu já acho que não, hein? Souls-like tem aquele negócio de história obtusa e tal. Pelo que deu pra entender do Paquito, ele curte bastante acompanhar a história dos jogos. Pode ser que ele se frustre aí nesse sentido. Mas na parte de combate, de passar pelos desafios, é o que o pessoal falou aí. Mas o Souls-like tem uma coisa, né? Vamos lá, Souls-like que a gente fala aqui, Dark Souls, né? Ele não é Souls-like, ele é o Souls. Ah, verdade. Vou especificar então. Eu ia jogar um Souls-like da From. Meu primeiro Souls-like eu quero que seja da From mesmo. Um Souls, né? Enfim. Isso, era bom especificar, sim. Porque... Cara, Paquito, vai de Dark Souls 1, cara. Vai de Dark Souls 1. Porque dos três, assim, ele é o primor, assim, sabe? O mapa dele é o melhor,
apesar do Paulo ter falado de história, cara, tipo, tu não precisa entender a história, sabe? Se tu vê um vídeo no YouTube, tu entende a história e é isso, cara. O ponto forte não é a história realmente. O ponto forte é o mapa, exploração de mapa e o combate dele, sabe? Eu acho que tu deveria jogar o primeiro, cara. Tem versões remasters aí pra PC aí, baratinho, sabe? Tem... Dá pra te aproveitar aí as questões online que tem, tipo... né, vale a pena, cara. Vale a pena. O Dark Souls 1 já tá na minha wishlist desde que eu decidi fazer essas promessas de início de ano, né? Então já coloquei ele lá, quando rolar uma promoção bacana, eu pego ele e me aventuro pra ver se eu acabo gostando ou não desse estilo, né? Mas aí, aproveitando então, vamos dar seguimento. Eu quero saber de você, meu amigo Paladino. Qual que é a sua primeira promessa aí de início de ano? Tá. Tá, eu vou falar a primeira que eu já comecei hoje, tá? Eu quero... Na verdade, assim... Eu não sei se eu vou só zerar, ou se eu vou completar 100%, entre aspas, o jogo, né? Mas eu tô falando aqui do Pokémon Fire Red, tá? Eu quero jogar um Pokémon pra ter credibilidade pra poder criticar, entendeu? Porque só criticar sem jogar não dá, né? Então eu tenho que jogar pra falar mal dele. Mas o Pokémon Fire Red, eu gosto dele, assim, do visual dele, e também porque ele lida com os Pokémons ali da primeira geração, né? E eu sei que são, acho que 8 treinadores que tu tem que vencer, né? E aí eu botei uma regra assim. Tem 8 treinadores. E se eu ver que foi muito fácil, eu vou tentar buscar os 170 Pokémons que tem. Eu sei que alguns é só com troca, alguns eu tava dando uma pesquisada hoje, outros é impossível de pegar. Então eu quero pelo menos pegar os Pokémons que tem ali pelo mapa, ali, né? Nas moitinhas, digamos assim. Eu quero tentar pegar eles. Ah, sim, você tá jogando o Fire Red, aquela versão do Game Boy, né? Do GBA. Isso, do GBA. Isso. Ah, sim. Tem umas versões modificadas que elas têm todos os Pokémon e você não precisa fazer as trocas. Também tem alguns emuladores também que eles permitem você fazer troca entre emuladores ou até mesmo editar os arquivos de save. Se você quiser mesmo completar a Pokédex. Sim. Não, mas a ideia era buscar os Pokémons jogando mesmo e pegar o que tem disponível. Sem alterar nada mesmo, sabe? Assim, sem macete você consegue ele fácil 80% do 150. Sei lá, uns 130 você consegue numa boa. É meio grind e é meio desnecessário, mas é legal pra ter Supletivo? Cara, mas é que assim, como eu jogo ele no emuladorzinho portátil, ele tá sempre comigo, então no intervalo do almoço e tal, eu tô sempre jogando alguma coisinha ali. E é isso, assim, é perfeito pra isso, sabe? É uma coisa que eu aperto um botão, jogo, quando eu não quero mais jogar, aperto outro botão e guardo ele, sabe? Então, pra essas horas, eu deixo esse emulador guardado no meu carro, pra vocês terem uma ideia. Uma vez eu peguei, sei lá, trânsito numa rodovia, eu fiquei 40 minutos parado jogando ele, sabe? Então pra isso, pra isso que serve esse emulador, sabe? É bem prático mesmo. Quando eu tinha meu Nintendo DS, eu sempre puxava ele numa viagem, assim, também. Quando eu tinha que pegar um avião pra ir pra São Paulo, por exemplo, era a melhor coisa, ficar lá jogando. O DS é muito mais prático ainda, porque tu fecha ali a tampinha, quando tu abre tá de volta e tudo mais. O problema é que o DS, esses dias eu perdi save porque eu esqueci de ele... carregar, né? Porque ele fica em stand-by quando tu fecha a tampa. E aí eu esqueci, descarregou e eu perdi o save. Aí eu falei, sabe, não tá legal, eu tenho que completar isso, assim, sabe? Tem que completar o jogo mesmo e é isso. Mas nesse aí não, quando tu aperta o botão ele desliga e não consome mais bateria. Você contar com a bateria, né, de um DS aí já tá eterna. velhinha já, né? Não, ela funciona bem, mas já tem alguns, né, anos, quase 20 anos já, né? Então, a minha do emulador tá novinha, então ela fica dias ali com ele desligado e não descarrega, sabe?
Sim, sim, esses portátilzinhos, né? Esses Ambernic aí tem sempre um na mochila também, quando eu viajo, assim, eu sempre levo ele. Sim, sim. Eu fiz uma viagem de final de ano, daí eu levei o DS e o Nintendo Switch, mas, assim, foi excelente, mas, cara, o Ambernic realmente, a bateria é muito mais confiável. Muito melhor. Ah, dura bastante, dura bastante. E qualquer powerbank também que você espetar nele, ele carrega bem. Você consegue usar enquanto ele carrega. Não, eu tenho USB no carro, se eu quiser, e pra carregar, sabe? Então, tipo, é a melhor escolha e ele é menor do que o Switch, perdão, menor do que o DS, assim. Ele é um pouquinho, quase o mesmo tamanho, na verdade, com o DS fechado. Então ele cabe no bolso, cabe em qualquer lugar, assim. E outra, eu não tenho muito medo de estragar ele, né? Porque eu sou pintor, eu trabalho em construção civil. Eu não tenho muito medo de estragar ele. O DS eu tenho bastante carinho, né? Sim, tem isso. Até se acontecer alguma coisa com o portátilzinho, é mais fácil de você se recuperar, né? É, verdade. Ai, saudades do meu DS. Pena que eu perdi ele. Mas até aproveitando, puxar o gancho aí. Se você tá escutando a gente pela primeira vez, nós temos um programa sobre consoles portáteis, inclusive, tá? É o nosso episódio número 21, Os Melhores Amigos do Trono. A gente discorre um pouco mais e o Lucas até fala um pouco mais sobre esses consoles de emulação. Se você tem curiosidade, dá uma escutada lá também depois desse episódio. É, e é um ótimo episódio, diga-se de ser... Opa. A caipirinha do ano novo espalhou pra todo mundo, né? Ninguém tá conseguindo falar dessa bodega. Ah, tá. 2 semanas, cara, eu esqueci como é que se grava podcast. Ai, meu Deus. Mas se tem alguém que não esquece como é que grava podcast, é a nossa amiga Kate. Kate, qual que é a sua primeira promessa de ano novo aí? Bom, a minha primeira promessa do ano novo foi a promessa do ano passado, então eu tive que... o backlog de promessa. Jogar Persona 5 Royal. Caramba. Eu tô devendo esse Persona. Esse e, obviamente, o 1 e o 2 são os Personas que eu nunca joguei, né? Então, preciso jogar, só que o que me deixa triste é que todo mundo... Ih, você vai demorar 140 horas pra finalizar esse jogo. Aí eu já fico, sabe, pensando, matutando, será que eu quero mesmo isso? Né? Mas eu tenho essa promessa que em 2026 eu vou jogar Persona 5 Royal, porque vai sair agora o remaster do 4, né? Acho que é agora pra esse ano de 2026, que pretendo jogar também. Verdade. Pra ver como que estão as coisas, né? O que eles vão mudar e tal. Mas tô empolgada. Eu só preciso pegar o Nintendo Switch e falar, é agora, sabe? Porque aí eu vou embora. Consigo jogar. Kate, Diga. Se te serve de... assim, vou te deixar mais otimista com isso, tá? Eu zerei o Baldur's Gate agora em dezembro, né? A gente conversou ali, deu 110 horas, eu perdi um save de 10 horas logo no final. Tive que refazer de novo, 100 horas no total. 99 horas e 45 minutos. E assim, eu sou de todo mundo aqui o que menos zera jogo e você é o oposto, né? Zera 3 jogos em 2 horas, né? Então assim, só vai, sabe? Se tu começar a gostar do jogo, sabe? Eu não sei, o teu cérebro meio que entra num sistema de tá acostumado a jogar aquilo, a fazer parte daquele mundo, e tu nem vê a hora passar, sabe? E, todo mundo aqui tem rotina corrida, não vou falar que eu tenho a rotina mais corrida que todo mundo, mas a minha rotina é corrida e eu consegui zerar o Baldur's Gate ainda assim, sabe? Então, se não começar, tu não vai conseguir zerar. Começa, vai e continua jogando, não joga outra coisa, joga só isso. Que eu garanto que tu consegue zerar isso daí, sei lá, dentro de um mês aí. Mas pior que quando eu jogo alguma coisa muito grande, assim, um jogo que eu sei que eu vou demorar pra finalizar, eu sempre jogo um indie junto, sabe? Porque indie é bem curtinho. Sim. É pra limpar um pouquinho o palato, sabe? Pra não ficar aquela coisa tão... Aí, por exemplo, eu terminei eu fiz a segunda run do Clair Obscur agora. E durante jogando o Clair Obscur, eu tava jogando um jogo indie super legal, de bicicleta, alguma coisa da Annapurna.
Nossa, foi maravilhoso, sabe? Tipo, equilibrou super bem. Agora o Persona, agora que eu vou entrar em Persona, eu preciso arrumar um outro indiezinho, assim, pra dar essa equilibrada. Mas eu vou começar, eu pretendo começar. Até o final do ano, vou voltar nesse cast e falar, pô, joguei Persona e gostei. Persona 5, né? Royal, e gostei. Mas você vai jogar ou você vai zerar? Vou Vamos ser zerar. mais específicos aí. Pô, eu vou zerar, porque eu beleza. zerei Red Dead Redemption 2. Então, assim, provavelmente eu Dormindo vou zerar o ainda. Persona. É verdade. Dormindo. Eu tive 4 sonequinhas durante o jogo. mas eu zerei. Não, a Kate não dormiu, ela jogou aquele Pokémon Sleep. Isso, tipo assim, eu ganhei XP. Mas o Red Dead Redemption 2, eu joguei quando ele lançou. Aí eu joguei acho que umas 20 horas dele. Aí, sabe, desencanei. Falei, não, eu não tô na vibe ainda. Aí ele veio pro Game Pass, aí eu joguei até o final. Aí eu fui até o final. Aí eu fiz, foi o modo Paquito. Fui até o final do jogo, assim, sem ficar fazendo muita side quest e tal. E finalizei o jogo. O jogo tem uma história legal, só acho que algumas mecânicas ali é meio paia, mas ok. É tipo, você vai montar no cavalo e dar um socão na bunda dele. Puta, sempre. Aí ou você tá no meio da missão, tipo, você fica procurando a sua espingarda, ficou no coldre do cavalo. Porra. Aí Aham. tem dessa. Nossa, assim, já fiz muito isso. Mas é A maneiro, pessoa é que maneiro. A programou história é com os maneira. controles daquele jogo tem que tomar chinelada, velho. Foram os mesmos caras da Rockstar que programaram o do Max Payne. Não, tô brincando. Mas... Cara, pô, eu Nossa. gosto do jogo. Eu não sei o que vocês reclamam desse jogo, cara. O jogo é bom pra caramba. É que vocês jogo é bom, não pô. sabem jogar, vocês não sabem apreciar a arte dos videogames. Não, mas eu não lá, falei lá, que lá. assim, que ele tem uma história boa, só que tem algumas mecânicas que eu não gostei Não, eu tô muito, zoando. assim, sabe? Tipo, sei lá. É que eu acho que. Eu não tô falando que é o caso de vocês, tá? Não é isso. Mas eu fiz essa piada porque tem muita gente que critica Red Dead falando que o jogo é muito lento. Ah, porque. Deixa eu. Para de me mexer na cadeira, que senão não vai dar certo. Tem muita gente que reclama do Red Dead porque ele é um jogo muito lento. Né? E. Assim. Eu não acho que isso seja um problema pro jogo. Né? Eu concordei com essas reclamações dos botões e tudo mais. Mas assim, eu acho que às vezes é legal jogar um jogo assim pra desacelerar mesmo, sabe? Pra gente não ficar só jogando coisa curtinha ou coisa que tem que ser rápido, que tem que ser ágil e tudo mais. Eu acho que o Persona também é um bom caso disso, né? Eu nunca joguei, nem vou jogar porque eu não gosto da temática do jogo. Mas um jogo longo assim é interessante também às vezes, sabe? Pra gente testar uma coisa diferente, né? Qual foi a última vez que tu jogou um RPG japonês de estudante, sabe? Que dure 150 horas, né? Acho que meu maior temor era isso, essa questão da duração de muito tempo. Mas só queria comentar uma coisa do Paquito, e você falou, joga o Dark Souls pra ele, o primeiro, né? Eu acho que é uma boa escolha mesmo, porque, cara, ele vai entender as referências do Plim Plim Plom, que é muito importante essa referência. Sim. E Isso porque na primeira parte tu não morre assim que tu entra na arena, né? Daí dá tempo de escutar a música. Agora da segunda é tu entrar, já era. Mas Até o fim do ano eu vou entender essa Você vai piada. entender, você vai entender. Boa. E o legal dessa música é uma música de um boss. E o legal dessa música é que a melodia, né, ela é composta só com notas naturais, do ré, mi, fá, sol, lá, si, sol, lá, si. E ela é só tocada nas teclas brancas do piano, que é pra simbolizar a luz e o conflito desse chefe com a escuridão. Então, assim, pô, quando você chegar nesse chefe e tocar essa música, você vai lembrar da gente comentando. Cara, esse jogo é sensacional. Ok. Deixa eu criar mais uma meta aqui. Eu quero jogar Dark Souls 1 de novo. Ah lá. Boa. Cara, nossa, a DLC do Artorias. Nossa, cara, caramba. Bom demais. Caramba. Eu vou aproveitar que a Kate trouxe o Dark Souls, vou comentar um negócio sobre o Persona até pra te ajudar, Kate. Como ele tem um sistema de calendários e você não consegue progredir no jogo no seu ritmo, por assim dizer, você vai progredir no ritmo do jogo,
você pode pegar e jogar em doses mais homeopáticas. Tipo assim, vou jogar aqui, vou passar 2 semanas no calendário, vou parar. Vou passar 1 mês aqui no calendário, vou parar. Coisa assim, tá ligado? Eu acho que torna a experiência um pouco menos cansativa. Porque, por exemplo, no Baldur's Gate 3, como ele não tem esse tipo de limitação e tem aquele mundo gigante pra explorar, teve uma hora que me deu uma canseira, assim, já. Tipo, meu Deus, tem coisa demais aqui. Foi do 2 Só pro que 3, né? aí... Foi do 2 pro 3. Do 2 pro 3. Porque o 2, ele tem bastante coisa pra explorar ainda, mas ele é um pouco mais guiado, né? Tipo, você sabe, desde quando você entra ali no mapa do Ato 2, você já sabe pra onde você tem que ir. Então, é mais tranquilo. Só que o Baldur's Gate 3, como tem o nível 12, e eu cheguei no Ato 3, tipo, quase nível 11, eu não fiz quase nada do Ato 3, porque não ia me dar mais XP, então eu fui seguir a história. E também porque teus Mas companions estavam mortos, né? Tu não tinha mais... Tem essa. Não tinha mais história de ninguém pra seguir. O Paquito vai matar Paquito todos tá os lá. mercadores lá do Dark Souls também, né? Nossa, o Paquito vai conseguir a Ushigatana rapidinho, tá? Então tá. Mas, seguindo aqui então, meu colega Paulo, qual que é a sua primeira promessa aí pra 2026, sua meta? Cara, eu tinha uma aqui, mas acabei mudando. Que eu vi que vocês falando aí de Dark Souls com tanto amor que deu vontade de jogar ele também. Aê! Programa de Dark Souls no final do ano, tá? Deixa anotado Quem sabe aí Quem sabe uma última poção especial sobre Dark Souls. Em 2023 eu acabei jogando Elden Ring. Também nunca tinha experiência nenhuma com Souls-likes e gostei bastante. Acendeu essa chama aí de jogar esses jogos desse tipo. Referência? Eu entendi a referência. Tá, peraí, tu zerou Elden Ring? Eu zerei Elden Ring, legal. não zerei a DLC, porque aquele... Puta que pariu. Oh, Vai tomar no cu, spoiler, Rafael. eu vou tirar. Não, eu vou tirar. Põe um pi, porque põe um pi, isso- põe um pô, pi. Pô, isso é muito spoiler, muito spoiler. Nossa, é verdade. Cara, nossa. Então eu, bota- eu fiquei 4 dias por horas tentando matar ele no final. E aí eu, consegui só porque eu fiz a build daquela skill de espinho que causa sangramento e ainda eu quase morri, cara. Depois Porra, eu mas aí zerei... a forma de matar ele não é spoiler também, caralho? Não é, porque não. você tem tantas builds diferentes no Elden Ring. É uma build, Paquito, é uma build. Tá, então desculpa, segue aí que eu sou leigo de Souls. O Souls-like em geral, né? Você tem tantas formas diferentes de montar seu boneco que matar a forma de como você mata o chefe é o de menos. Spoiler mesmo é quem é o chefe, né? Spoiler tipo assim, forma de matar tem uma só, que é com muita raiva, sabe? E aí quando tu mata ele, tu grita, assim, é tipo isso. Exatamente. Aí eu zerei a DLC. Putz, agora esqueci. Eu zerei na minha mente porque eu vi o final no YouTube. Não matasse o boss final. Não, o boss final da DLC não. Caramba, cara. Não, ele é difícil. Esse cara Ele é é muito difícil. muito Depois que eu parei de jogar, depois que eu venci moralmente vendo o final no YouTube, soltaram um patch que deixa ele mais fraco. Deram uma nerfada nele. Então, eu joguei contra ele com esse patch. E foram 4 dias tentando matar ele. Oh, parabéns. Assim, joguem o 1, tá? Muita gente diz que o 1 é mais difícil, realmente ele não tem tanta qualidade de vida e tal. Mas joguem o 1, sabe? Eu acho que vale muito a pena. Joguem o 1, vocês dois, tá? E o 2 pra mim é o melhor, mas eu falei aqui uma vez, não lembro qual episódio, que o 2, sentimentalmente falando, o 2 é melhor porque foi o meu primeiro Souls, né? Mas olhando de maneira mais criteriosa, o 1 é superior aos 3, assim. Inclusive, se você jogarem o 1, eu vou tentar zerar o 3, porque eu não zerei ainda. Então, vamos lá. Adiciona essa promessa aí pra você. Mas qual que é a sua primeira promessa de falta, Paulo? A minha promessa, Paquito, era dar uma secada no meu backlog, né? Que eu tava vendo aqui na minha Steam. São quase 400 jogos que eu tenho aqui.
Vai ter que ter um bom pano. Vai ter um caminhão de pano, Paulo. Então, desses aqui, eu acho que... sei lá, uns 60 eu terminei. Então tem... Nossa. haja pano aí. Caramba, cara. O que o euro não faz, né, Paulo? O que o euro não faz? Tá, mas do seu backlog aí, você tem algum jogo que você pretenda começar de já, assim? Ou você não parou pra pensar nisso ainda? Fiquei curioso agora. Não, ainda não parei pra pensar. Eu vou jogando assim no modo poção, né? Caoticamente. Então agora eu tô com o Baldur's Gate. E sem fim à vista, porque esse jogo é imenso e eu tô com uma dificuldade tremenda nele, no combate, porque eu sou muito ruim. Eu não penso de forma tática. Tu cresceu jogando RPG assim, cara? Como assim? Eu que nunca joguei, passei de letra dessa parte que tu me falou, cara. Cara, vou te falar que CRPG, Baldur's Gate é o meu primeiro. Beleza, dá um desconto. Foi o meu primeiro... De certa forma... Não, eu joguei Dragon Age, né? Também é um CRPG. CRPG é o primeiro, que eu tenho o costume de jogar esses Diablo-likes, né? Que são CRPGs também, mas voltados para ação. Então, basicamente, você enfia tudo que é poderes e armas mais poderosas no seu boneco e sai andando para frente. Então, jogos que nem o Baldur's Gate, que você precisa pensar mesmo, precisa levar em conta o seu terreno, levar em conta até um pouco da sorte, da rolada do dado. Esse é a minha primeira experiência. Saquei. Cara, assim, se tu encontrou um determinado personagem, eu acho que ele já deve estar no teu acampamento, tu consegue até mudar a build, né, e não custa muito. Quem sabe trocar a build dos teus personagens, dar uma explorada a mais no mapa, entendeu? Fazer umas missões, assim que dá mais XP e tal, cara, vale a pena, porque essa área que tu tá aí, acho que porque se tu já matou a bruxa, e tu nem level 6 tá, cara, tipo, é tranquilo, sabe? Tu consegue ir nessa área aí, fazer as coisas tudo dessa área. Não é tão difícil assim. Ah, sim. Eu vou dar uma procurada aí no mapa, ver o que tem mais pra fazer por lá. Então fica como promessa aí zerar Baldur's Gate. Não, isso aí já não é promessa, porque eu já comecei a jogar no ano passado, né? Então acho que não vale. Ó, o Paulo desistindo aí já. Não, esse aqui eu vou até o final. Quem sabe não role um programa ainda esse ano. Pra vocês ficarem zoando as minhas tendências homicidas, né? Exato. Até porque Sea of Stars já deu uma enjoada, né? Promessa, continuar fazendo piada com Sea of Stars até o fim do ano. Promessa continuar ficando puto quando eles fizerem piada de Sea of Stars até o fim do ano. Ai, caralho, aí vamos lá, vou seguir pra minha segunda promessa aqui pra esse ano. É uma promessa mais descontraída, mas esse ano eu vou zerar pelo menos um erogue. Precisa? Ok. Tem necessidade de ser uma promessa isso? Porque tu já ia zerar de qualquer forma. É pra eu me forçar. Ah, tá. Porque precisa. Se forçar? Se forçar pra quê? Se esforçar pra quê, Paquito? Vou zerar com as duas mãos no controle, né? Aí Essa sim. é a promessa, beleza, essa é a promessa. Vou zerar um erogue com as duas mãos no controle. Aí sim é uma boa promessa. Who said that? お兄ちゃん Which one of y'all dead motherfuckers just said that shit? お兄ちゃん Was it you, String Bean? You skinny ass looking motherfucker? Ai, caralho. Não, mas assim, ela é uma promessa meio... Eu comentei aqui antes da gente começar o episódio que eu tinha 2/3 promessas, né? A minha terceira promessa que eu vou emendar aqui é fugir mais da minha zona de conforto. Porque eu jogo muito RPG, muito roguelike, então meio que jogar o Souls-like é parte disso. E o erogue, apesar das piadas e tal, também é parte disso, porque lá no começo do programa, o segundo, na verdade, não foi o primeiro, né? Mas o segundo erogue que eu joguei foi o Take Me to the Dungeon, que eu falei lá no comecinho do programa. E ele me mostrou
que existe jogo bom dentro desse gênero também. Eu vou encontrar muita coisa porca, muita coisa mal feita? Provavelmente vou. Mas eu quero fugir da minha zona de conforto e dar chances pra gênero que normalmente eu não daria. E o eroge está incluído nisso. E pra promessa não ficar muito vazia, eu vou colocar um jogo específico que eu quero zerar em 2026, que é desse gênero. Que é o Demon's Roots. Tá, mas peraí. Peraí, desculpa. Eroge é um gênero? É um gênero, sim. Mas não seria tipo assim, um extra, um subgênero dele? Porque se o jogo é um roguelike, por exemplo, o gênero não seria roguelike? Sim, então, essa é uma das coisas que quando a gente for conversar sobre isso no fim do ano, eu quero trazer também. Eu acho que os próprios desenvolvedores fazem um desserviço pra eles mesmos na hora de colocar as tags na Steam, por exemplo. Porque como eu comentei lá no começo do programa do Take Me to the Dungeon, ele é um roguelike de deck builder, né? Extremamente competente. Sim. Mas você só vai saber isso se você de fato ver alguma gameplay do jogo, porque as tags lá estão todas as tags relacionadas a para adultos, conteúdo sexual, hentai. É porque são obrigados a colocar isso, né? Eu não sei o background dessas coisas, eu acho que eu vou até dar uma pesquisada pra ter uma opinião mais embasada, mas eu considero isso um desserviço. Porque assim, minha visão, tá? Eu sei que talvez a gente não deveria estar se estendendo aqui, mas rapidinho. É porque muita gente, tipo, olha pra esses jogos e já pensa assim, eu não vou jogar isso aí porque isso é putaria. Exato. Entendeu? Então assim, só que tem essa questão moral, de ética e não sei o que, de muita gente não, tipo, ter que ser avisada disso e não rolar talvez até um processo com a Steam. E também tem a questão de criança, né? Então tem que estar bem descrito que existe pornografia. Não sei se o termo é pornografia aqui, mas existe sexo explícito e tudo mais, sabe? Eu acho que seja isso. Eu vou conseguir me aprofundar um pouco mais no assunto quando eu de fato pegar pra jogar esses jogos e fazer uma pesquisa mais detalhada. Então, vai ficar como a minha promessa pra 2026 e eu quero cravar esse jogo específico, Demon's Roots. Eu quero zerar esse jogo até o final do ano, que é um RPG de turno feito no RPG Maker de gênero eroge. Ouvi coisas muito boas sobre ele, quero comprovar se de fato ele é essa coisa toda que eu escutei. E bom, aproveitando aqui então, vamos pra segunda rodada de vocês. Lucas, qual que seria a sua segunda promessa aí pro 2026? Bom, do contrário do Paquito, que vai tentar não ser precoce jogando um jogo, eu quero pensar longe, assim, eu quero ser um pouco fora aí da minha bolha. Na minha bolha não, né? Da minha zona de conforto. Apesar que tá bem confortável aqui, eu quero tentar uma coisa nova esse ano, né? Eu não vou falar igual o Paulo que eu vou enxugar o meu backlog, porque isso é impossível, tá? Eu já tem jogos no meu backlog que eu não quero nem encostar, porque eu não consigo jogar eles. Apesar de que eu tenho bastante jogo, eu tenho muito jogo, eu deveria estar falando isso, mas eu acho que é uma questão pessoal minha, eu não vou conseguir. Se eu falar que eu vou fazer isso, aí mesmo que eu não faço, sabe? Mas, uma das coisas que está no meu backlog, que eu quero tentar jogar, é um RPG japonês do PS2, tá? Eu tenho um PS2 com um HD instalado, com jogos dentro, né? Com as runs de jogos, né? Tudo de forma legal, obviamente. E eu tenho acesso fácil a esses jogos, né? Mas eu também tenho algumas opções aqui e eu queria trazer elas pra conversar com vocês e ver aí uma boa opção, né? Eu tava querendo algo curto, mas isso não é prioridade. Pode ser aí umas 50 horas aí tranquilo ou mais, tá? Porra! Pode ser o jogo mais longo. no PS2 é mais? Curto é difícil, hein? Curto é difícil. É o quê? Umas 100 horas? Não, 50 você até consegue. Você acha assim por 50. Se você for na linha reta, não quiser parar pra fazer side quest, explorar essas coisas,
pega 50 horas, até menos. A ideia é essa. O Kingdom Hearts 1 ele é relativamente curto. Se você não Ah, pegar mas eu- nada... Eu queria duas coisas. A primeira, eu não queria ter que comprar uma mídia física pra isso. Eu queria realmente jogar um com mídia física, tá? E eu não queria... Eu queria um jogo bom, tá? Brincadeira. Não, sabe o que eu tenho em mente? O Final Fantasy XII, o Final Fantasy X, o X, não o X2, o X, ou um Dragon... Oh, meu Deus. Dragon Quest. Sabe? Mas Algo aí do os tipo. 3 derrotam o propósito que você quer. Eu sei. 3 RPGs longos. Eu sei. Assim, sei o disso. Final Fantasy XII, acho que se você passar direto, umas 40 horas você zera. Mas ele vai ter dificuldade, porque se ele passar direto, ele não vai ter acesso a um monte de Gambit, não vai ter acesso a umas armas, e o jogo não é esse passeio no parque todo. Se não der uma Tem isso grindada. também. Tem isso. Eu não me importo de não fazer sidequests. Agora, eu não tava afim de grindar. Se eu tiver que fazer sidequests pra ficar num level bom ali de dificuldade, eu não me importo. Eu prefiro fazer sidequests do que ficar matando bicho no mapa, sabe? Aí nesse caso o Final Fantasy XII te atende um pouco melhor, porque das outras opções, o Final Fantasy X, ele é extremamente linear, o jogo só vai de fato abrir pra você sidequests, essas coisas, bem pro final, e tem alguns pontos nessa linearidade que são famosos por travar jogadores e fazer eles terem que grindar. Tem 2 lutas específicas que fazem isso. O Dragon Quest VIII, ele inclusive tem um remake pra 3DS, salvo engano, ou pra DS, não sei agora. É pra Então, ele 3DS. tem pra 3DS. Isso. É o DS que você tem ou o 3DS, Lucas? É o DS. É o DS, tá, então esquece. Se você tivesse o 3DS, você ia ter a vantagem da portabilidade pra jogar o Dragon Quest VIII. Mas no PS2, no caso, ele é um jogo bem longo e é Dragon Quest, aquele combate tradicional vai exigir um grindzinho em um ou outro ponto do jogo que dá uma levantada na dificuldade. E pra DS, tem algum que seja mais interessante? Tem o Dragon Quest IX, que ele é pra DS. Ele é um pouco mais curto que os Dragon Quest costumam ser. Tá. Tem Sentinels of Starry Skies. Isso. Eu gosto muito desse jogo. Foi de longe o RPG que eu mais joguei no DS, foi esse jogo. Mas Eu porque já tenho fui completar. ele no DS. Ele é bem legal. Pra padrões de Dragon Quest, ele é mais curto. Tem o Bravely Default no Nintendo DS também, que é muito bom. A Bravely Default, ele é 3DS já, Paquito. Ele é 3DS? 3DS. aham. 3DS. Ah, eu- Tô jogando ele, desculpa inclusive, pelo é bem erro. maneiro. Mas ele tem versão pra Switch, né? Tem Switch 2. Tem agora uma versão pro Switch 2. Vai sair o remaster agora do Bravely Default 1 pro Switch 2. E o Switch 1, ele tem o Bravely Default 2. Que dizem que ele não é tão bom quanto o primeiro. Só uma coisa, já saiu, tá? Já saiu. O Bravely Default Flying Fair HD Remaster, junho de 2025, saiu. Ah, esse aí. Que é exclusivo do Switch 2. Aí a versão... É a versão de Switch 2, mas... Se você quer um RPG japonês no PS2, você vai ter que, de fato, sair da sua zona de conforto e abraçar a filosofia de design da época. Sim, sim. Eles vão ser mais longos, eles vão exigir grind. Quer ver um pouco mais fácil? A dificuldade dele não é tão elevada. O Wild Arms 3. Ou o Wild Arms Alter Code F. São os dois que eu recomendaria pra você no PS2, porque a dificuldade não é elevada. Então eu não acho que você vai ter que ficar parando pra grindar. E a exploração deles é muito legal. Pô, mas bem eu não divertido. curto a temática do Wild Arms, cara. Eu não Velho curto Oeste, muito. né? Tu não curte. Eu adoro Velho Oeste. O problema é, Velho Oeste, por japonês, não rola pra mim. Ué, Dá uma chance. Cabelo Você não tá espetado, querendo é. sair da zona de calma, acho conforto. que não é espetado. Cara, eu demorei a me acostumar com Europa medieval pela visão de japonês. Tá? O Velho Oeste não dá, cara. Pra mim não rola.
Eu sou, assim, a minha relação com o Velho Oeste vem da minha infância, que eu cresci lendo HQ do Tex e tudo mais. Então a minha visão é o mais puro suco americano. Não, isso ficou estranho, o suco do americano fica estranho. Mas vocês entenderam. Aham. E assim, a estética não casa comigo, cara. Eu tenho um pouco de repulsa até. Bom, a minha recomendação pra você cumprir a sua meta aí é vai no Google, joga lá listas de RPG pra PS2, sai olhando, vê o que chama atenção e joga. Cara, eu acho que eu vou de Dragon Quest no DS. Então, o 9. É porque você quer finalizar um RPG japonês, né? Não Eu necessariamente falei. PS2. É porque eu quero jogar algo no meu PS2, né? Mas eu ainda não. Eu tava pensando. Eu já zerei coisas no PS2, eu não zerei nada no DS. Então eu acho que eu quero pegar um jogo. Eu quero pegar um jogo, sabe? E jogar no DS mesmo até zerar, sabe? Eu acho que eu vou no Dragon Quest 9. Vai, então. Se você conseguir um outro DS, inclusive, de alguma forma, ele tem uma função de você jogar multiplayer. Você pode jogar com teu filho, por exemplo, apresentar pra ele. Cara, eu tô tentando mostrar alguns jogos assim pro meu filho, mas ele não tá curtindo. Até o Pokémon ele tava testando, ele gostou. O Pokémon, inclusive, que ele escolheu foi aquele que é um pinguim azulzinho. E ele botou o nome de Poop, que é cocô em inglês. Ficou bem legal. Muito bom. Representa então é bem o jogo. Platinum que ele tá jogando. Oi, desculpa, Paulo? Não, se você começa com um pinguinzinho, ele tá jogando o Platinum. É isso, eu acho que é esse mesmo, Acho que é esse mesmo. Mas ele, tipo, não quis mais jogar, eu perguntei se ele queria, ele falou que não. Eu até peguei o portátil de emulação que ele tem e botei todos os Pokémons de GBA e o Chrono Trigger. Aí eu falei, ó, se quiser jogar, tem só esses jogos aqui nesse aqui pra te jogar. Tranquilo. Então, só deixando claro, a promessa para 2026 é pegar um RPG japonês mais longo e zerar. Pode ser essa. Bom, dando prosseguimento aqui, então, nossa amiga Kate, qual que é a sua segunda promessa aí pra 2026? A minha segunda promessa tá seguindo um padrão de que eu quero tentar jogar jogos de séries famosas, né? Tipo Yakuza, que eu joguei alguns. Tanto Like a Dragon quanto o Yakuza, que é numerado. E aí eu comecei a jogar Dragon Quest também, vocês falando de Dragon Quest e tudo mais. Mas o primeiro jogo de Dragon Quest que eu joguei foi o Builders. Eu joguei o Builders 1, Builders 2, é muito bom. Joguei aquele Minecraft. Treasures, também é muito divertido, é um jogo bem divertido. Aí eu joguei o 1, o de 3DS, que agora vai ter o remake, né, em fevereiro agora de 2026, que eu pretendo jogar. Mas não sei se comprarei Day One, mas pretendo jogar. Então eu tô jogando os primeiros Dragon Quest que eu não conhecia, nunca tinha jogado. Então eu joguei o primeiro, em 2025 eu joguei o primeiro, e agora eu quero jogar o 2. O primeiro não, desculpa, o terceiro. Porque o terceiro é prequel do 2 e do 3. Do 1 e do 2, que confuso. Isso, do 1 e do 2. Caralho. É o prequel de tudo. Aí eu quero Gente, jogar posso fazer uma agora o pergunta? primeiro e o 2. Oi? Uma perguntinha sobre o Dragon Quest Builders. Assim, como é que é a questão de coleta de materiais, assim? Tu acha que é tranquila ou tem que farmar muito? Não, é tranquilo. O 2, ele é mais fácil que o primeiro. Ele tem... A coleta é bem mais tranquila. E o primeiro, por exemplo, você conseguia as metas ali naquele mapa, você passava para outro mapa e não conseguia voltar para o mapa anterior. O 2, você consegue fazer essa logística de voltar pro primeiro mapa, tal. E aí você cuida das suas estações ali que você monta. Mas é muito tranquilo, assim, você conseguir os materiais. É um jogo super divertido. Tranquilamente tem umas 80 horas naquele jogo. Tranquilamente. Não, é que o meu filho gosta muito de jogo assim, sabe? E... Cara, Minecraft, meu Deus, ele jogou umas milhares de horas e eu acho que ele vai gostar desse jogo aqui. Eu quero tipo, apresentar a ele esse mundo japonês de jogo, sabe? Se ele gosta de Minecraft, ele vai gostar bastante de Dragon Quest Builders. É um jogo muito legal, muito legal.
E por mais que eu jogasse o Builders, eu fiquei muito curiosa com a questão de qual é a lore desse mundo, né? Porque, assim, tem uma historinha lá, mas é uma história bem rasa, tal. E tem os personagens que são bem citados na franquia. Então eu fiquei muito curiosa. Eu falei, por que não, né? Aí eu joguei o 3, que é o prelúdio do 1 e do 2. E agora, este ano, eu tenho a promessa de jogar o 1 e o 2, que eu já vi que é bem curtinho. Então, é tranquilo. O 1 parece que você consegue zerar ele em 8 horas, assim, né? E agora com esse... Deve ser um Final Fantasy 1, então. Com esse remake, tem bastante coisa, assim, de qualidade de vida, que você não precisa ficar grindando tanto, né? Mas, por exemplo, os de 3DS, você tem que dar uma grindada, assim, sabe? Então, é a minha promessa. Infelizmente, uma coisa que eu fico muito triste com esse jogo é que não tem português, né, cara? Acho que nenhum Dragon Quest tem português. Tem a legenda em português. Nem os remakes? Nem os remakes. Nem os remakes, não. Putz, que vacilo. Vacilo. Eu vou falar depois do jogo, do que eu joguei, mas antes de eu tomar a decisão de começar o jogo que eu peguei, eu ia pegar o Dragon Quest 3 pra jogar. Eu não peguei porque ele tá só em inglês e eu pensei, cara, não quero jogar isso agora. Agora, em inglês, agora não, sabe? Eu quero algo em português. E o inglês do Dragon Quest é aquele inglês meio arcaico, né? Aí É o inglês de otário. Não, bem zoado. Inglês de babaca. Eu tô jogando um jogo... eu tô jogando um jogo que é assim, então, beleza. Mas... enfim, é um inglês muito ruim de entender, cara. É horrível. Tipo, os caras falam... Eles falam Horrível. pray, do nada. Tipo, pray pra mim é rezar. Por que eles estão falando isso? Mas pretendo jogar esse daí eu acho que eu consigo cumprir, sabe? Eu acho que dá. Até metade do ano eu acho que eu consigo jogar os dois. E vamos ver, né? Porque assim, eu joguei o 3, aí eu já ia passar pro primeiro. Eu falei, não, deixa eu dar uma descansada na cabeça, depois eu vou pro 2. Então, vambora, né? Vamos lá, vamos ver o que me espera. Não, essas aí eu tenho quase certeza que você consegue, sim. Não são jogos longos, não. Pode ficar tranquilo quanto a isso. A menos que o remake adicione muito conteúdo, mas até então são jogos relativamente curtos para o padrão Dragon Quest. Acho que não adiciona nada, não. O que poderiam adicionar não colocaram, que é legenda. Cara, eles refazem o jogo inteiro, sabe? Não é um jogo que tipo um Blue Prince, por exemplo, que usa a língua como puzzle, sei lá. É só traduzir o negócio, localizar ali e tal, e é isso, né? E eu sei que tem custos e tudo mais, mas caramba, é Dragon Quest, né, cara? Isso aí vai vender muito, né? Vende muito, enfim. Vai que o Dragon Quest 12 aí, o vindouro, venha com legenda em português. A gente só pode esperar, no fim das contas. Enquanto a gente espera essa legenda sair ou não, meu amigo Paulo, qual que é a tua próxima promessa aí pra esse vindouro ano? Olha, promessa. Eu tinha falado mais cedo aí sobre Baldur's Gate ser o meu primeiro CRPG. E essa aí é uma boa promessa para esse ano. Jogar mais CRPGs. Né, isso é bom. Um tipo de jogo mega clássico, né? Tá basicamente atrelado à história do videogame, especialmente no computador. Então acho que é um gênero interessante aí pra se explorar. Eu tô até com um em mente, que é os primeiros Fallouts, né? O 1 e o 2, que eles são nessa pegada. Sim. Então assim que terminar Baldur's Gate, provavelmente já vão ser meus próximos aqui da fila. Olha, eu acho que os Fallout são, assim, pesados. Questão de dificuldade. Não joguei, é o famoso eu ouvi por aí, sabe? Eu acho que talvez o Baldur's Gate 1 e 2 seja mais interessante pra ti. Sabe? Baldur's Gate? Sim, questão de dificuldade, de combate e tal. Porque até em questão, assim, que eles são bem obtusos, assim, os primeiros Fallouts. E o Baldur's Gate 1 e 2, aí, esses remasters aí, trouxeram uma qualidade de vida mais interessante. Sabe? Dá uma olhada aí, quem sabe com mod tu resolve isso também, né? Não sei. É um verdade, gênero muito verdade. rico. Por ser muito antigo também, né? Tem Sim. essa
essa dificuldade da época. É um gênero muito rico. Tem jogos saindo desse estilo até hoje. Se você quiser alguma coisa mais moderna, assim, mas ainda na mesma pegada, você pode pegar os Pathfinder pra jogar também. O Kingmaker e o Wrath of the Righteous. Os Pillars of Eternity também. O É na Pillar, mesma pegada. eu acho até que o Pillars é mais interessante do que o Pathfinder, porque ele é mais enxuto, É, eu né? ia Eu acho- comentar isso. É, porque o Pathfinder, ele tem todo aquele sistema explica aí, Paquito, que gerencia uma cidade, uma coisa assim, não é? Sim, ele tem o gerenciamento de reinos e no 2 você tem o gerenciamento das cruzadas lá. Isso, eu acho que o Path of Exile não, né? Ele é mais o RPG pra viver a aventura mesmo. Ele é mais Baldur's Gate, digamos assim. Path of Exile? Perdão. Pathfinder. Pillars. Não, Ah, o Pillars. Pillars, tá. E o o Divinity, Pillars- vocês chegaram a jogar? Joguei o 2 só, o Original Sin 2. Eu não joguei aqueles antigões, Divine Divinity, etc, não. Eu tô jogando o Original Sin 2 no Switch e, assim, ele é muito bom. Ele tem uma coisa só que não tá me prendendo muito, que é o relacionamento com os personagens. Eu tô igual o Paquito. Não matei ninguém ainda, tá? Mas eu tô tipo assim, foda-se, cara, sabe? Tipo, eu tô bem assim. Mas assim, dá pra entender o porquê. Eu sei que veio antes, não tô, e outra, eu acabei de sair de Baldur's Gate 3, sabe? Jogar um jogo da mesma produtora, do mesmo gênero, é um tiro no pé pra mim, sabe? Obviamente eu ia... Não é por pesado, não. Eu obviamente ia fazer comparações de maneira não intencional, sabe? Tipo assim, eu vou fazer alguma coisa, mas no Baldur's Gate dava pra pular, aqui não dá. Mas Sabe? nesse caso tem um agravante que a comparação vai ser inevitável, porque o Baldur's Gate ele usa uma versão modificada da engine do Divinity Original Sin 2. Eles são muito parecidos. É muito complicado, parecido. é complicado. Não tem o que fazer nesse caso. Mas não é um jogo ruim. Muito pelo contrário, cara. São excelentes, tá? Se tu começa pelo primeiro ali, que ele é mais simples ainda do que o Divinity. E eu acho que inclusive assim, Pillars of Eternity, o Pathfinder e o Divinity, o primeiro vai ser o mais enxuto de todos. Posso estar enganado. Eu recomendaria pra você, Paulo, vai no Pillars of Eternity 1. O Pillars Porque é bom. ele foi- Pillars é bom. Porque assim, o Baldur's Gate 1 e 2, que é um problema que você provavelmente está tendo no 3, eles usam o rule set de Dungeons & Dragons. Se você não é familiarizado, você vai apanhar até entender. É meio complicado. Sim. O Pillars, ele tem a vantagem de que ele foi pensado para um videogame desde o começo. Ele tenta emular a sensação dos jogos da Infinite Engine, mas ele tem um sistema de regras próprio que não é tão complicado de entender quanto seria o desses CRPGs mais antigos. Mas o Paulo é programador. Vamos dar seguimento aqui então. No meu caso, as minhas promessas acabaram. Eu acho que só o Lucas tem mais uma, né? A Kate tem alguma? Eu tinha uma promessa, mas eu acho que eu não vou conseguir cumprir tão bem, mas é... Jogar Red Lá, Dead velho. Redemption acordada. Não comprar nenhum jogo até metade do Esquece ano. aí. Isso... Você vai falhar com sucesso. Isso não é difícil. Deixa né? o Dragon É difícil. Quest chegar aí. E olha que o jogo tá caro, né? Pois é. E ele vai chegar no dia do meu aniversário. Ah. Então eu acho que eu nem vou comprar ele. Acho que eu vou ganhar ele. Então você vai manter a Não sei. promessa. Você não vai Eu ia comprar. falar, pô, se a tua parceira te dá o jogo pra ti, tu não tá comprando nada. Ué. Nenhuma pressão, Vou né? tentar. Rafa, zero pressão, tá? Não precisa, mas ó, você deu o jogo pra Kate e a gente não vai achar ruim, Só não. Vamos compra ajudar a se nossa quiser. amiga. Mas eu quero. Só compra se quiser. Ó, eu tenho duas promessas pra esse ano. Uma foda. é comprar o Steam Deck. Caralho. Qual que é a outra? Não, essa aí ela vai. Eu vou roubar um pouquinho. Que eu quero ler um livro. Mas Lê eu um vou. livro.
Mas eu vou explicar uma coisa, tá? A minha esposa, se ela escutar agora isso, ela vai parar de ouvir e vai vir correndo me abraçar. Porque ela é uma pessoa que lê aí, sei lá 6, 7... A próxima promessa do Paquito é catar uma água. Vou deixar isso fora de contexto, foda-se. Eu leio, né? Não sou uma pessoa que só joga videogame, eu tenho outros hobbies, mas eu não considero leitura como um hobby pra mim. Eu considero a leitura algo que me ajuda a dormir, tá? É igual a Kate jogando Red Dead. Eu faço um processo de... Eu sou hiperativo, eu tenho uma mente hiperativa, né? Então eu preciso fazer um processo toda noite pra poder dormir, que é deixar tudo escuro, às vezes eu tomo um chá, alguma coisa, e começo a ler um livro. Eu tenho um Kindlezinho velho ali, que tem mais de 10 anos já de uso, e eu li Senhor dos Anéis no ano passado, eu já li As Mentiras de Locke Lamora, li várias coisas e tal. Acho que ano passado eu li 6 livros, uma coisa assim. E gosto muito disso. Leitura pra mim é algo, assim, apaixonante. Poucas coisas me deixam tão confortável como ler e jogar videogame, sabe? Mas eu não consigo, por exemplo, parar num domingo à tarde e ler, sei lá, da 1 da tarde às 6 da tarde, por exemplo. Eu não consigo fazer isso. E eu consigo, obviamente, jogar videogame, né? Eu quero pegar um livro e fazer ele tal qual eu faço com um videogame, sabe? Ler ele ali 1, 2 horas por dia e passar um final de semana lendo ele. Pelo menos um livro eu quero fazer isso. E não terminar, né? E não terminar. E ter vários. Ter 400 e poucos no backlog. Adaptar a síndrome do paladino pra literatura também, tirar um pouquinho dos videogames. Né? Não, eu vou pular essa parte, pô. Qual é? E eu provavelmente vou fazer isso com o Eragon. Eu comecei ele no ano passado, comprei ele e o segundo, não lembro o nome do segundo livro. São 4, se eu não me engano, no total. E eu quero fazer isso com o primeiro livro e provavelmente com a saga, né? Então, são livros... Eu não sei se é longo ou não, eu não pesquiso esse tipo de coisa quando é livro. Mas são livros que tratam de um universo que eu gosto muito, que é o medieval, é fantasia medieval, né? Então tem elfo, tem magia, dragões e tudo mais. E cara, é muito bom, é um livro muito bem escrito. E pra mim que leu o Senhor dos Anéis, eu tava lendo Silmarillion até um mês atrás, eu tive que parar, porque é um português, assim, muito diferente, né? Ele é muito coloquial, que se diz, né? E, assim, é uma leitura diferente, né? Então eu queria algo, assim, mais leve pra ler. E tá sendo muito bom. Fala, meus queridos ouvintes aí do Poção. Vocês não acharam mesmo que eu ia ficar por fora dessa loucura toda, né? Então eu trouxe aqui também as minhas metas aí pra esse ano. Bom, primeiramente, como a galera veio com essa maluquice aí de querer zerar o Souls 1 pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, ou pela quarta, eu não vou ficar de fora disso também. Então botei aqui com uma meta bônus desse ano, não só zerar o Dark Souls 1 outra vez, e eu também vou querer fazer a DLC, que é uma coisa que eu não fiz, então talvez até pra entrar pra uma meta aí mais elaborada. Mas eu quero que a gente faça esse episódio, cara. Vai ser uma meta aí da gente como cast, né, cara? Vamos fazer isso acontecer. Mas indo para as minhas metas de fato, eu trouxe aqui uma listinha de coisinhas que eu ia fazer, que eu pretendo fazer, no caso, né? Vou fazer igual a galera fez, que é puxar do mais fácil, do que eu acho que considero mais fácil, pro mais difícil. Então, trazendo aqui minha primeira, que é algo que eu tô com essa vontade desde que a gente gravou o episódio lá de Super Nintendo, que é zerar pelo menos uns 5 clássicos ali da minha infância, né? Eu, quando era mais novo, jogava muito jogo de emulador, principalmente de Super Nintendo. Só que quando eu era moleque, como eu era um pouco mais burro do que eu sou hoje, muitos jogos eu não conseguia zerar, porque eu achava difícil, que eu dropava, porque acabava a vida e eu não sabia nem usar save state, né?
Então quero zerar aí pelo menos 5 clássicos. Eu pretendo que a maioria seja ali dos NES, né? O único jogo que eu já tenho aqui garantido que eu quero, que eu vou e eu preciso fazer é zerar o Donkey Kong Country 1, quer dizer, 2 e 3, talvez o 1 também, apesar de eu não curtir tanto o 1. O 2 e 3 tem que ser garantido, tem que zerar isso aí como meta. E o resto dos jogos, vamos ver por aí quais que eu vou ir encaixando nessa meta aí, né? Mas para não estender muito, a segunda meta, isso eu já acho bem mais difícil, que é manter durante esse ano inteiro um backlog de fato, uma lista de tudo que eu joguei, tudo que eu dropei, e dizer pelo menos uma frase ou elaborar um pouco melhor o que eu achei durante o processo do jogo, ou o porquê que eu dropei aquele jogo, e qual que era, se caso eu zerei, né, qual que é a sensação que eu tive ao zerar aquilo, né? Porque essa meta me veio na cabeça exclusivamente por conta do cast, porque, bom, vocês já sabem que minha memória, né, não é das melhores, né? E eu, por muitas vezes, quando a gente chegava assim, vamos fazer lista de jogos que a gente mais gostou, jogos que decepcionaram, Cara, eu sempre esquecia de tudo. Não conseguia, era um custo pra mim lembrar do que sequer eu joguei ontem. Então, fazer essa listinha vai ser benéfico aí pro cast e pra mim também, porque, pô, é uma coisinha legal, né? Fazer esse backlog, assim, porque a gente cria até aquela caixinha do tempo, né? E com a última meta, eu vou deixar aqui, é meio roubalheira da minha parte dizer isso, mas eu quero que seja surpresa até pro pessoal ali do cast. Então eu vou deixar que eu tenho uma meta secreta aqui, que eu não vou revelar pra vocês, nem pro pessoal, eles também não sabem, mas é algo assim para o podcast que eu pretendo fazer. Então fica aí, quando chegar aí final do ano ou começo do ano que vem, a gente vai descobrir se eu cumpri isso aqui ou não, né? Independente, eu vou dizer o que era ali no final do ano. Bom, é isso. Um abraço, um feliz ano novo e muito obrigado por ouvirem mais esse episódio aqui, pessoal. Até mais. Semana que vem vai ser tipo o nosso Silk Song, só que de Baldur's Gate, eu já tô até vendo. Vai ser tipo isso. Primeiras impressões. A Kate já jogou Baldur's Gate? Não joguei não. Não, assim, não é um estilo de jogo que me apetece muito não, mas um dia eu vou jogar. Só que eu quero jogar ele dado de graça, assim, tipo na Epic ou na Game Pass, porque eu não compraria, entendeu? Vamos esperar porque 6 não é um meses. estilo de jogo que eu gosto. Porque se eu comprar, aí, tipo, eu vou gastar aí eu não gosto. Aí, pô, gastei 160 conto num negócio que eu não gostei. Mas baixa um sabe? piratão e testa. Se tu gostar, tu compra. Pô, eu fico muito bolada de baixar pirata e junto vinha algum minerador de criptomoeda, sabe? Porque tá sendo bem comum. É um erro Principalmente justo. porque as rooms é tudo da Rússia, Desculpa, é né? um medo justo. É um medo justificado. É, É um medo justificado. eu não julgo também não. Eu não piratei o jogo exatamente pelo trabalho que dá. Eu sou muito preguiçoso. Então, se eu puder comprar, eu compro. Pô, tem que ter muito PhD, né? Muito talento, tá? Cara, mas pior que foi-se a época. A única pirataria que eu faço ali é com emulação mesmo também. Eu não pirata. Bom, eu nem jogo nada no PC, né? Já começa por aí, né? Mas então, na época que eu emulava muito o jogo, beleza, eu tinha paciência pra correr atrás e tal. Hoje em dia, cara, zero saco. Mas tinha uma época que era ou muito compra. fácil. O tá aberto, tá? Tipo, ele ainda funciona, por exemplo. Mas hoje em dia é difícil achar seeds, que eles falam, né? Que é a galera que deixa o PC ligado 24 horas por dia num servidor, Uhum. tipo, como ponto de download, tá ligado? Com torrent. Sim. E hoje em dia é rolou difícil achar combate, alguém. né? Oi? Rolou um combate contra isso, né? Então é mais complicado. Mas agora o que eu tá tô voltando. querendo- Agora tá O que eu tô voltando. querendo ilustrar é meio assim, na época que eu corri atrás de emular jogo e tal, era nível, eu quero jogar esse jogo aqui, mas só tem ele em japonês. Então vou baixar a ROM do japonês, vou baixar a tradução aqui, vou ver todo o esquema de como é que faz pra colocar a tradução, pra conseguir jogar com a tradução de fã. Era nesse nível. Eu não tenho mais paciência pra essas coisas. Ou o negócio tá pronto ali, eu pago e jogo, ou eu não vou jogar. Enfim. Isso ainda existe. Tipo, você instala, Isso tem que ainda jogar existe. na pasta tal, não sei o que, direcionar pra pasta Sim. tal. Aí é muito talento, Era sabe? muito Aí, trampo. né? Eu tinha Cara, essa paciência naquela época. Hoje em dia, Eu jogava GTA com mod de carro, cara. Nossa, passava horas botando carro, botando não sei o quê. E o caramba 4 e tipo, passava o final de semana inteiro jogando isso, cara. Que foda. Eu vou fazer isso aí no Skyrim.
Ah, sim, 300 Skyrim mod também. e tal. Virava outro jogo, mas Porra, mas Jogando. Skyrim também. Quantos mods você quer, senhor? Sim. sim. É tipo isso. Aí quando eu fui jogar aqui pro programa, eu fui baixar uns mods, mas deu uma preguiça. Mas hoje tá mais fácil, vai. Hoje tem o mod manager lá. Tem, que você que é clica bem lá fácil, e ele é. instala na hora. É. Mas aí você põe dois, aí já dá conflito, aí você É. perde a tarde inteira pra tentando ver o que mod que deu pau. E tu fala isso e tu não tem filho, Paulo. Imagina eu que tenho filho que enquanto eu tô fazendo isso, sei lá, minha cachorra cagou e meu filho tá berrando porque tem cocô no chão e ele tem nojo. Tipo, tem que fazer, sabe? Tipo, isso Ou Você é seja, a 10 lição que pior. fica é não joguem com mods. pirataria é crime, não joguem pirataria, tá ligado? Não façam isso, amiguinhos. Não tenho filhos. O legal é que a gente nem sabe se essa parte vai. Nossa. Faça igual o Pior que a Paquito, não tenham bolas. Ô, Lucas, que tem pirataria e tal. Ou você Não, eu põe vou um cortar. pi aí no nome do Não. site. Cara, deixa eu editar, eu vou ver. Eu vou editar e eu vou ver. Bota um Relaxa. pós-crédito aí que esse papo ficou engraçado. Eu vou ver, eu vou ver. Encerramento aí. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Vamos deixando registradas as nossas promessas pro ano de 2026. E daqui a um tempinho a gente vai fazer um programa pra dizer pra vocês qual foi o progresso dessas promessas aí, se a gente vai conseguir cumprir ou não. Enquanto isso, nós convidamos vocês. Deixem aí nos comentários se vocês têm alguma promessa gamer ou fora do mundo dos jogos, tipo o Lucas querendo ler um livro. E deixem aí nos comentários as suas promessas e o que vocês pretendem fazer pra cumprir elas, por exemplo, se vocês já têm um plano ou não, coisas assim. Se você tiver um comentário um pouco mais longo, um pouco mais rebuscado, que não caiba na caixa de comentários do Spotify, manda no nosso e-mail ultimaporção@gmail.com, que a gente pega um episódio pra dar uma lida com mais calma e comentar sobre. A gente vai adorar ler os comentários de vocês. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com seus amigos que ainda não conhecem o nosso caos aqui da taberna, pra gente alcançar cada vez mais pessoas. Não se esqueçam também de avaliar o nosso programa, diz quanto que essa bagunça tá valendo aí pra vocês. Se você tá no celular aí, deixa as estrelinhas. E no mais, a gente vai ficando por aqui. Uma excelente semana pra vocês, um excelente começo de ano. Tchau, tchau e joguem muito videogame. Obrigado, galera. Até semana que vem. Valeu, galera. Obrigadão. Leiam jogos e joguem livros. Beijo no coração. Foi tão verdadeiro, né? Joguem livros na cabeça de alguém. Este episódio foi editado por Paladino Lucas. Não se esqueça de comentar, avaliar, seguir e jogar mais videogame.